Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Meu nome é Priscila Rice e venho até vocês do estúdio de gravação Live Oak em Berkeley, Califórnia. E hoje eu estou acompanhada pelo telefone do fundador e CEO do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e por onde você anda? Bem, Priscila, ainda estou zunindo pelo mundo com o Zoom. Estou falando com você do meu escritório em Austin, Texas, mas tenho viajado ao redor do mundo para Hong Kong, China, Peru e Índia e muitos lugares ainda por vir. Uma coisa boa sobre o Zoom é que eu continuo vendo muitos eventos. Eu participo de vários eventos do BNI. Sim, isso é ótimo. Eu também amo isso. Então, nos conte um pouco sobre o que vamos discutir aqui hoje. Sim, então, Priscila, deixe-me contar um pouco a história de fundo e em seguida falarei sobre networking presencial, online ou misto. Em 2017, eu estava sentado no fundo de uma reunião de liderança sênior do BNI. E este grupo estava falando sobre o futuro da organização e eles queriam, você sabe, olhar para frente para ver que tipo de oportunidades e desafios podem existir. Eles eram diretores do BNI, um pequeno grupo de diretores selecionados, e alguém do grupo olhou para mim e disse: Ei, você, Ivan, diretor visionário, o que você vê para o futuro da empresa? Isso foi em 2017. Então eu estava na sala e ousadamente disse que, por causa dos avanços na realidade mista, tecnologias 3D, tecnologias holográficas, pensei que o futuro das redes provavelmente seria online. E embora eu achasse que isso poderia levantar algumas sobrancelhas, em vez disso levantou vozes. E a resposta que eu recebi foi: de jeito nenhum, de jeito nenhum. Esse foi o coro esmagador de vozes em resposta à minha proclamação. Portanto, a resistência foi quase completa, com exceção de alguns millennials que estavam na sala. Um deles disse para mim, não da geração do milênio, os outros. Sério? Perguntou um cara que estava incrédulo. Sério, você é o fundador da maior organização de network presencial do mundo e, honestamente, acha que faremos a transição para o online? Então outra pessoa disse, nunca, isso nunca vai acontecer. Ele continuou a dizer, eu não posso acreditar que você realmente pensaria nisso. Então eu reaprendi uma lição valiosa naquele dia. Quando você tem uma visão ousada, via de regra, não apenas deixe isso escapar. Ao invés disso, leve as pessoas a terem a mesma visão que você. As pessoas não são receptivas às mudanças massivas no início. Elas precisam ser facilitadas para essa mudança sempre que possível. Eu fiz um blog e acho que fizemos um podcast também sobre o tema The Cats on the Roof. Já fiz um podcast sobre isso, não? Fez sim. Portanto, procure então no podcast The Cats on the Roof, ou o blog que fiz The Cats is on the Roof, e tentaremos falar um link para ambos aqui. Vamos colocar aqui no podcast. Então, uma vez que reconheci o erro dos meus caminhos, apenas deixando escapar, o que eu fiz no ano seguinte foi começar a falar nos eventos da empresa sobre disrupção e como as empresas poderiam se tornar complacentes na entrega de serviços e como poderiam, às vezes, não verem o trem vindo na direção deles. E falei, como sei que já fiz em podcasts anteriores sobre Kodak, Sears, Blockbuster, como exemplos do que acontece se uma empresa se torna complacente com as suas operações. Portanto, esperava que essas histórias levassem os diretores e, por fim, os membros a pensarem em mudanças. Escrevi também um artigo sobre disrupção. Tentaremos colocar um link nesta transcrição de podcast para o artigo que escrevi na Entrepreneur.com sobre disrupção. Então, eu estive falando sobre isso por mais de um ano. Em dezembro de 2018, escrevi outro artigo para o Entrepreneur.com sobre a mudança que via acontecer nas organizações de rede, como a que sugeri um ano antes, que causou uma reação vocal quando mencionei o assunto.
E eu reintroduzi esse conceito mais de um ano depois de deixá-lo escapar, porque senti que era realmente importante estabelecer as bases de forma mais eficaz sobre o porquê eu acho que isso está acontecendo. E você pode ver a previsão formal que eu fiz em um artigo no Entrepreneur. Incluiremos esse link aqui também. Dê uma olhada nisso, porque eu escrevi isso em 2018 no site e falei sobre como o online se tornaria crítico. Com o tempo, indiquei às pessoas da minha organização esses 2 artigos para ajudá-los a se prepararem mentalmente para o que eu acreditava que estava acontecendo naquela época. E garanto, eu vi esse desenvolvimento por causa do surgimento da tecnologia, não por causa de um vírus. No entanto, eu vi isso chegando. Em meados de janeiro de 2020, eu estava em um evento mentorizador onde estávamos fazendo um exercício liderado por Kian Gohar, que é o fundador do Geolab. E foi num exercício Moonshot. Isso é janeiro de 2020. E ele nos pediu para criar uma visão do que queríamos ver sendo abraçado em nossa organização naquele ano. E minha visão era que até o final de 2020, que a alta administração de nossa empresa veria o fato inevitável de que o futuro do networking seria, pelo menos em parte, online. Bem, isso foi em janeiro de 2020. Mal sabia eu que no final daquele mês abraçaríamos totalmente essa visão. Na China e em alguns outros países, e então gradualmente nós expandiríamos isso globalmente. Agora, o crédito por isso precisa ir para o nosso CEO, Graham Miller. Ele estava olhando para o outro lado e viu que o Covid seria um problema muito maior na organização do que qualquer outra pessoa pensava que seria. E no final de janeiro, como eu disse, fizemos a transição da Ásia, em fevereiro fizemos a transição de grande parte da Europa, e em março de 2020, ele, os franqueados, os membros e a equipe de suporte global fizeram a transição de toda a organização para o online. E isso não foi pouca coisa. Em janeiro de 2020, a empresa tinha 9.700 grupos de networking que se reuniam presencialmente todas as semanas. Em março de 2020, tinham mais de 9.700 grupos se reunindo online todas as semanas. E este foi um pivô de proporções monumentais. Desde então, a empresa adicionou mais de 500 ou 600 grupos adicionais, elevando o número total de nossos grupos para bem mais de 10.000 grupos em todo o mundo. E praticamente todos esses grupos se reuniram online durante a maior parte de 2020. O que parecia completamente insondável para a maioria das pessoas apenas alguns anos antes, tornou-se regra em 2 anos, cerca de 2 anos e meio após minha previsão. Isso me leva ao tópico deste podcast. A questão agora, dentro da empresa, é: o que o futuro reserva para as reuniões daqui para frente? E em podcasts anteriores eu falei muito sobre ter paciência, respirar fundo. A esperança é mais poderosa do que o medo. O BNI é um farol de esperança em um mar de medo. Nós entendemos isso. É uma questão importante e a resposta a essa questão ainda não foi resolvida, mas está em discussão. O que eu vou compartilhar aqui não é a política do BNI, são pontos de discussão. Esse processo começou com uma pesquisa com mais de 2.300 membros de todo o mundo, perguntando se eles gostariam que suas reuniões de networking fossem presencialmente apenas online, ou um misto de reuniões online e presenciais. Agora, eu vou compartilhar os resultados com você. Eu vou incluir um gráfico aqui em PNG ou JPEG dos dados que estou prestes a compartilhar com vocês. Como você pode ver nos resultados desse gráfico, 1/3 dos membros desta pesquisa queria voltar completamente para as reuniões presenciais.
Mais de 16% queriam ficar com apenas reuniões online. Repetindo, 33% disse apenas reuniões presenciais. 16% disseram apenas reuniões online. E uma colossal considerando a atitude de apenas 2 anos antes. Quase 51% dos membros pesquisados eram a favor de um misto de reuniões presenciais e online. Agora, apenas alguns anos atrás, o que era impensável para a maioria dos líderes da organização, agora era muito possível para mais de 2/3 das pessoas. Ou seja, 67% dos pesquisados pela organização. Por causa dos avanços contínuos em tecnologia, a mudança para reuniões de network online era inevitável. Eu quero repetir isso. Por causa dos avanços na tecnologia, a mudança para reuniões de networking online foi, em minha opinião, inevitável. A disseminação de Covid simplesmente acelerou a disrupção iminente que estava por vir. E eu estou incrivelmente orgulhoso desta organização porque não permitimos que essa interrupção nos fechasse. Ao invés disso, enfrentamos de frente, que é o que uma empresa deve fazer. É que os clientes de uma empresa devem fazer. É o que os diretores locais de nossa organização deveriam ter feito e foi feito. É o que vocês, membros, deveriam ter feito e foi feito. Acredito que podemos liderar a disrupção ou podemos ser interrompidos. Esse é o mantra que os empreendedores devem adotar para sobreviver no século XXI. Para grupos de network, isso significa que é a hora de abraçar a transição inevitável para alguma variação de reuniões online. Agora, você tem que ouvir minha mensagem. Não estou dizendo estamos todos nos movendo para o online. Estou dizendo que acredito que para uma abordagem mista pode ser o momento perfeito para isso. Pode ser o momento perfeito para uma abordagem combinada entre presencial e online. Para a maioria dos empresários, encontrar-se pessoalmente e apertar a mão de alguém, quando for seguro para nós fazermos isso de novo, não tem equivalente no online. E eu concordo com isso. E é por isso que acho que uma transição, que é uma variação mista de reunião online e reunião presencial, é brilhante. E é o fruto mais fácil para os grupos do BNI, por exemplo, que estão em cidades que têm dias de neve, por exemplo. Isso facilita, sim. Mas mesmo para outros grupos ao redor do mundo, acho que alguma versão mista provavelmente estará em nosso futuro. Isso não significa que você não vai voltar a se encontrar pessoalmente. Você pode, mas fique de olho na tecnologia, porque as coisas estão mudando. Essa é a minha mensagem, Priscila. Alguma ideia? Sim, bem, temos pensado nisso em nosso grupo e acho que o relacionamento ideal seria 3 reuniões online e uma presencial. E no caso da reunião presencial, você faria uma espécie de festa, tipo, você poderia fazer um almoço ou qualquer coisa do tipo e tornar a reunião simplesmente algo muito mais especial. Bem, eu adoro a ideia de 3 em 1. Novamente, essa não é a política da empresa. Eu particularmente amo essa ideia. Não tenho certeza se faria isso festivo. Eu tentaria de fato ter uma reunião regular do BNI. Isso seria a minha sugestão. Bem, é claro, mas quando digo isso, não estou presumindo que você não teria uma reunião normal. Se você estiver fazendo uma reunião normal, sabe, provavelmente será em um restaurante, mas é provável que mude, talvez tenha um pouco mais de tempo, tenha algum tempo mais da reunião para as pessoas se relacionarem um pouco mais. Mas eu tenho, você sabe, se eu fosse um membro de um grupo, acho que seria para isso, você sabe, 3 online e 1 pessoalmente. Um dos benefícios disso é que, à medida que as empresas crescem e obtêm mais sucesso, eles viajam mais. E ainda assim podem comparecer à maioria das reuniões, se o grupo estiver viajando, a reunião online. Sei que ultrapassamos o tempo, mas agradeço a sua sugestão e eu gosto dessa ideia. Lembrem-se todos,
Isso não é política do BNI. Essa é uma discussão. Portanto, tenha paciência. Certo. Nós vamos superar isso. Eu estou muito orgulhoso de todos vocês e de como superamos essa loucura do Covid. Nós ficaremos bem. Como eu digo, Eggbook, everything's gonna be okay. Tudo vai ficar bem, eu prometo. De volta para você, Priscila. Ok, muito obrigada, Ivan. Isso foi ótimo. Bem, é isso por essa semana. Gostaria que vocês soubessem que esse podcast é patrocinado por www.maisneraldioprograms.com. Esses programas de áudio te fornecerão as ferramentas e inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência no BNI e te ajudarão a impulsionar seus negócios. Portanto, verifique o excelente material disponível para você em www.maisneraldioprograms.com e use o código promocional AIVA50 para obter 50% de desconto em todos os programas de áudio. Esse código é válido por tempo limitado e todo o dinheiro arrecadado vai para a Fundação BNI. Muito obrigada por nos ouvir. Essa é Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial BNI.